Marcos capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 1, só até o verso 6. Diz assim a palavra: E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: Não há profeta sem honra. Não há profeta sem o quê? Honra. Senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia ou não pôde fazer ali milagres ou obras maravilhosas. Preste atenção. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Verso 6. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Amém? Só até aqui. Quero que você olhe para mim. Eu vou repetir o verso 4, 5 e 6 numa outra versão, um pouquinho diferente. Mas eu quero que você olhe para mim. Diz assim o verso 4, 5 e 6 em outra versão: Contudo, Jesus lhes afirmou: Somente em sua própria terra, junto aos seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não é devidamente honrado. Diga, devidamente honrado. E por isso não pôde realizar ali nenhum. Quantos? Nenhum. Sua Bíblia está aí, nenhum? Nenhum milagre, com exceção feita a alguns doentes, que ao impor de suas mãos foram curados. E perplexo com a falta de fé por parte dos seus, passou a percorrer os povoados vizinhos e os ensinava. Amém? O título dessa mensagem eu não tenho ainda não, mas semelhante ao domingo passado, ele vai se configurar no meio dela. Querido, a pergunta certa a se fazer nos versículos que nós lemos não era se Deus queria operar milagres, se Jesus queria realizar algum tipo de milagre. A pergunta certa a ser feita era se ele podia ali fazer milagres. Desliga esse ventilador para mim. Você precisa entender uma coisa: Deus não está tratando se ele pode, ou se ele quer, ou se ele não quer fazer algo por você. A questão de Deus é se ele pode fazer algo por você. Aqui nós estamos diante de uma situação em que Jesus estava no meio do seu povo, e a Bíblia diz que Jesus veio para curar, ele veio para apregoar o ano aceitável do Senhor, para trazer liberdade ao cativo. Então, por onde Jesus passou, o desejo dele era tocar pessoas, salvar pessoas, transformar pessoas, libertar pessoas. Não era apenas curar, mas também era operar sinais, prodígios e maravilhas. E por que Jesus não conseguiu fazer isso no meio do seu povo, no meio da sua casa? Sabe, às vezes esse texto me conforma um pouco, não tirando a minha responsabilidade, não tirando a responsabilidade que eu devo ter em transmitir os sinais do Senhor para a sua vida, mas quando eu leio esse texto eu fico um pouco confortado, porque
Se o próprio Deus, o próprio Jesus não conseguiu operar no meio do seu povo, o que dirá de mim? Mas a pergunta aqui não era se Deus queria ou não operar milagres no meio daquele povo. A pergunta era, Deus, por que Ele não pôde operar? Porque poder para fazer Ele tinha, e querer fazer Ele também queria. Agora, por que Ele não pôde operar milagres? Então você tem que entender que Jesus não estava retendo milagre algum. O que estava acontecendo com Jesus é que Ele estava sendo contido. As próprias pessoas estavam contendo a manifestação do milagre de Deus na vida delas. E se você voltar ao texto e ler com atenção, você vai ver qual era o motivo delas reterem o milagre de Deus na vida delas. Aqui o texto diz que Ele pôde apenas curar algumas poucas pessoas, impondo-lhes as mãos. Aí, se você prestar atenção no texto, você vai ver o motivo pelo qual Ele não pôde fazer milagres. São dois motivos que eu quero tratar com você nessa noite: a incredulidade e a desonra. Vai pegando aí. Querido, quando você tem um problema para crer naquilo que te é enviado da parte de Deus, você também terá um sério problema em honrar a Deus. Porque, querido, o que é honra? Repita comigo: honra é dar. Não, todo mundo, diga mais forte, diga: honra é dar o devido lugar a quem de direito. Então veja, quando você está debaixo de incredulidade, você não consegue dar o devido lugar àquela pessoa de direito. Aqui nós temos esse exato cenário. Quando aquelas pessoas olharam para Jesus, o que elas viram? O carpinteiro, o filho de José e Maria, alguém que cresceu e se desenvolveu no meio deles. Então ali estava instalado um cenário de incredulidade que fez o quê? Com que aquelas pessoas não recebessem, não honrassem aquele a quem de direito. Então, querido, a incredulidade fará com que você desonre a Deus. Vou repetir: a incredulidade irá gerar em você uma desonra. O que é essa desonra? É não receber aquilo que vem da parte do Senhor para você. Amém? Quem entendeu, diga amém. Então, se você, querido, observar aqui do verso 4 ao 6, você verá o milagre sendo retido pela desonra por causa da incredulidade. Então, tratar a incredulidade é lidar diretamente com a nossa falta de honra a Deus. Eu vou te ensinar uma coisa nessa noite, querido. Se a honra, ela é dar o devido lugar a quem de direito, a desonra é o oposto disso, certo? Não é isso? Então a desonra é permitir com que alguém não ocupe aquele lugar que lhe cabe. Querido, a incredulidade, a falta de fé, que algumas versões aqui falam de falta de fé, outra de incredulidade, que é a mesma coisa. A incredulidade será um grande empecilho para que você receba o seu milagre. Escute, Ele pode até fazer alguma coisa por você, porque aqui o texto diz que Ele pôde impor as mãos sobre alguns e curá-los. Você até pode ser curado por Deus em algumas coisas, mas se você não for tratado na sua incredulidade, você nunca desfrutará do milagre de Deus. Querido, para nós desfrutarmos do milagre de Deus, nós precisamos ter um coração que recebe
aquele ou aquilo que nos foi enviado da parte de Deus. Você quer receber milagre, irmão? Então dê o lugar devido àquilo que te é enviado da parte de Deus. Você vai entender nessa noite que o milagre é a junção de duas coisas. Quantas coisas? Duas coisas. Certa vez, querido, acusaram Jesus de expulsar demônios por meio de Beelzebu. Sabe o que Jesus virou e falou para aquele povo? Eu vou ler aqui. Você não precisa abrir sua Bíblia, não. João 8, no verso 31. Olha o que Jesus disse. Jesus falou assim: dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram. Vai vendo. Eles desonraram a Jesus. E você vai ver o que estava por trás dessa desonra, porque todo o contexto de João 8, se você pegar ali, João 8, que é o texto que eu estou lendo, você vai ver que Jesus está tratando de duas coisas: de crer e não crer, de ter fé e de ser incrédulo. Olha o que ele diz aqui: dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí lá no verso 43 ele diz assim: por que não compreendeis a minha linguagem? É uma pergunta. E por que não podeis ouvir a minha palavra? Ora, Hebreus 10, 17 diz que a fé vem. Então aqui Jesus está dizendo assim, fazendo uma pergunta para eles: por que vocês não podem compreender a minha palavra? Aí o próprio Jesus responde: é porque não... Ele diz, vou repetir: porque não podeis compreender a minha linguagem, é porque não podeis ouvir a minha palavra. Aí olha o que ele continua dizendo no verso 46: quem dentre vós me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não me credes? Está vendo que ele está tratando sobre fé e sobre incredulidade? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Amém? Só até aqui. Então, querido, não se tratava de uma restrição de Jesus para operar milagres. Não se tratava disso. Jesus queria ter operado no meio da sua terra os maiores milagres. Então não se tratava de uma restrição, e é o que você precisa entender nessa noite, porque para curar você, para dar certas coisas para você, Deus vai dar. Agora, Ele quer exercer os milagres na sua vida. Então você precisa entender que não é Deus que quer restringir as obras maravilhosas dEle em você. Amém? Amém, querido? Por que não é? Porque em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, a partir do verso 36, olha o que a palavra diz a respeito de Jesus. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Verso 38, concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas de tudo quanto fez, tanto na terra dos judeus, como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando no madeiro. O problema de Jesus não foi curar os oprimidos do diabo, mas sim operar alguma coisa, operar um milagre para aqueles que não criam. Ele não teve problema em curar pessoas, o problema dele foi em fazer alguma coisa por aqueles que não criam. Então eu digo para você nessa noite, naquelas áreas da sua vida em que a incredulidade impera, enquanto isso não for tratado, você não verá um milagre de Deus.
Não é porque Deus não quer fazer, é porque Ele não pode fazer. Para Deus manifestar obras maravilhosas, Ele precisa encontrar em você algo que se liga com o que sai dele. Amém? Você tem que entender que não há limites para Deus, mas a sua incredulidade é um limitador para o seu milagre. O que foi que o Senhor disse? Tudo é possível ao que crê. Então, querido, se tudo é possível ao que crê, ao que não crê, tudo é impossível, inclusive o milagre. Tudo é possível ao que crê. Então, querido, a incredulidade é um limitador. Por quê? Porque ela vai nos fazer desonrar a Deus. Querido, qual é o agente, um dos agentes do milagre de Deus na sua vida? Diga: a palavra. Então, quando Deus lança, Ele libera a palavra dEle para você, o que Ele espera que aconteça? Com que a palavra dEle tenha o lugar de honra em você. E o que é a incredulidade? A incredulidade nada mais é do que aquelas áreas na sua vida onde a palavra não conquistou você. Repita isso comigo: a incredulidade nada mais é do que aquelas áreas na minha vida onde a palavra não me conquistou. Então nós temos um problema aqui. Sermos tratados na nossa incredulidade, que nos faz desonrar aquilo que Deus envia para nós. Você consegue reconhecer? Eu consigo. Você consegue reconhecer a quantidade de milagres que passam por nós todos os dias e nós os perdemos? As oportunidades para que Deus pudesse realizar obras maravilhosas no nosso meio e em nós, mas nós deixamos passar. Porque Ele envia a sua palavra, só que quando ela vem, ela não encontra em nós o solo para frutificar, o solo para operar, o solo para manifestar. Agora, querido, eu quero que você olhe de novo para a sua Bíblia, só que no verso 5. Eu quero desmembrar o verso 5 e ensinar algo para você aqui. Volta lá. Eu preciso destacar algumas expressões aqui no verso 5 e eu vou repetir ele. Diz aqui: e não pôde fazer ali obras maravilhosas, senão somente curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Agora olha para mim. A primeira expressão que eu quero destacar aqui no verso 5 é a palavra não. Diga não. Preste atenção, você que está anotando, se você quiser anotar para depois meditar. Essa palavra não é um negativo absoluto. Diga: negativo absoluto. Eu vou explicar para você o que é. Só que esse não é o mesmo não que Jesus usou em Mateus, quando Ele disse assim para nós: seja o seu sim, sim e o seu não, não. É a mesma palavra. Então o que Jesus estava querendo dizer aqui com esse não pôde fazer, era o seguinte: não havia a possibilidade de um milagre ser feito, porque ele dependia, escute, apenas de um fator que não era da parte de Deus, mas da parte dos ouvintes. Preste atenção, quando ele disse não pôde, esse não, ele estava literalmente jogando a responsabilidade do milagre para nós, para os ouvintes. O não de Jesus ali era literalmente não tinha, eu queria, mas eu não pude. É tipo, é sim, sim, é não, não deu para fazer, eu quis fazer, mas não deu, eu não pude, eu fui resistido, eu não fui aceito, eu não fui recebido. Eu vim com a minha palavra, eu vim com o Espírito Santo, eu vim com sinais, eu vim com poder, mas eu não pude. Não era eu que não queria, eu não pude. Então é um não absoluto, é não.
Já viu o pai e a mãe? Quando fala não para o filho, é não e ponto finito. É o mesmo não que Jesus quis usar aqui. Não havia possibilidade dele fazer algum milagre. Por quê? Por causa da incredulidade e da desonra. Então, querido, da mesma forma que a palavra afirma que tudo é possível ao que crê, ela deixa claro que a incredulidade é um ponto final no milagre. Repita isso comigo: a incredulidade é um ponto final no milagre. Não sou eu que estou dizendo, irmão, é a Bíblia. O não de Jesus aqui é literal, não deu para fazer, ponto final. Então, aonde a incredulidade reina, o milagre não se manifesta. Vê o problema que nós temos nas nossas mãos? Você consegue enxergar áreas na sua vida onde a incredulidade tomou conta? Enquanto ela estiver ali, o milagre não reina. O milagre não se manifesta. Não é porque Deus não quer fazer, é porque Ele não pode fazer. Amém, querido? Vamos lá. Esse não estava ligado a uma pergunta direta que requeria uma resposta imediata. Vou explicar porque eu sei que você não entendeu. Era como se Jesus perguntasse de forma direta assim para eles: vocês creem em mim? E eles respondessem de forma direta: não, não cremos em você. Vou repetir. Esse não estava ligado a uma pergunta direta que requeria uma resposta imediata. Jesus estava diante deles. É como se Jesus falasse assim: vocês conseguem crer em mim? E eles olham para Jesus e falam: não, não cremos em você. E por que vocês não creem em mim? Porque nós vemos você crescer. Você cresceu no meio dos nossos filhos. Como é que você pode se dizer que é o Filho de Deus, que é o Messias, que é o Salvador do mundo? Como que você pode alegar isso? Nós vimos você crescer, nós conhecemos você, conhecemos o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, conhecemos a sua casa, conhecemos até a sua profissão, sabemos o que você faz. Então nós não cremos em você. Mas essa não era a resposta que eles tinham que ter dado. Eles próprios, queridos, se sabotaram ao não crerem e receberem Jesus. Agora traz isso para si. Olha o quanto nós não nos sabotamos por não crermos e não recebermos a sua palavra. Você se sabota. Não adianta você vir aqui e ouvir uma palavra atrás da outra e você não abrigar ela no seu interior. Não adianta você vir aqui e ouvir uma revelação atrás da outra e você não acolher ela. A Bíblia diz assim: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Então não adianta você ouvir tantas palavras e você não a recebê-las. Porque quando você não a recebe, você não dá o lugar que é devido a ela. E o que é que gera fé no seu coração? É a palavra que você recebe. Amém, querido? Agora preste atenção na próxima expressão. A primeira foi não. A próxima expressão, olhem de novo. A próxima expressão é pôde. Diga pôde. Agora pega isso aqui, irmão. Essa palavra no grego é dunamai, diga dunamai. Ela é parecida com outra palavra que está nesse mesmo verso, é parecida e eu vou explicar a diferença entre elas. Essa palavra pôde é dunamai. Olha o significado dela, preste atenção. Dunamai significa ter poder para fazer através do recurso próprio de outra pessoa. Vou traduzir para você. O milagre que Jesus operaria iria depender daqueles que deveriam receber. O milagre que Jesus operaria não iria depender de Jesus, iria depender daqueles que a deveriam receber. O recurso que eles precisavam para um milagre era crer. Eles só precisavam crer. Então, dunamai é a sua capacidade de receber.
Dunamai é a sua capacidade de liberar algo para Deus, para que Deus possa liberar algo para você. Então nós estamos diante de um texto onde aquelas pessoas que ouviram e viram Jesus não puderam receber porque elas não tinham a capacidade para receber o milagre. Jesus jogou a bola nas mãos deles. O que Jesus estava dizendo aqui era o seguinte: eu estou aqui para fazer, só depende de vocês receber. E aí, vocês vão receber? Dunamai, querido, também significa, preste atenção, que Jesus não encontrou neles um estado favorável de mente. Eles pensavam errado a respeito de Jesus. Nós sabemos quem você é. Eles estavam pensando errado, você é o carpinteiro. Não viram o Filho de Deus. Dunamai significa que Jesus não encontrou neles um estado favorável de mente. Jesus não encontrou neles condições favoráveis para o milagre. Essa palavra também significa ter o poder para fazer através da permissão do indivíduo. Essa palavra dunamai significa também fazer sob a permissão do indivíduo. Dá para entender? Você consegue entender o que eu estou dizendo? Ele pode fazer, a questão é, você vai dar a permissão para ele fazer? O milagre, querido, está nas mãos dele, só que o receptor do milagre é você. Você vai dar permissão para ele realizar isso na sua vida? Então o que isso significa? É que ele pode fazer, a questão é, eu vou permitir? Ele tem poder para fazer, você tem poder para receber? Dunamai, repita isso comigo, Dunamai é o poder que sai de mim para receber. Amém? Agora, querido, observe a expressão nenhum. Quando você lê isso aqui, você fala, nenhum. Para você nenhum é nenhum, né? Só que você não vê o que está por trás do nenhum. Isso significa que Jesus usou o mesmo critério para todos, ou seja, ele não estava fazendo restrição de milagres. Jesus não estava escolhendo quem ele ia curar, para quem ele ia operar sinais e maravilhas. Quando Jesus disse nenhum, Jesus estava querendo dizer, eu não encontrei ninguém. Eu não pude fazer nada porque não tinha ninguém. Não havia uma viva alma sequer que pudesse crer em mim, além dessa carcaça humana. Não havia uma viva alma que pudesse olhar para mim e ver um Deus por trás dessa carne. Jesus não estava fazendo restrição de milagres, ele estava esperando que alguém cresce. Se houvesse ali um capaz de receber aquele milagre, ele teria feito. Lembra de Abraão? Quando Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra? Aí Abraão começou a fazer as provinhas com Deus. Deus, se houver lá não sei quantos justos, o Senhor vai destruir toda uma cidade por causa de tantos justos. Ele falou, se já houver tantos justos, eu não vou destruir. Aí ele foi diminuindo. Deus, se houver 10, o Senhor vai destruir? Não, não vou destruir, Abraão. Deus, se houver 5 justos, o Senhor vai destruir? Não, não vou destruir, Abraão. O mesmo caso aqui se aplica. Meu irmão, se houvesse um no meio da parentela, na cidade de Jesus, um que cresce para o milagre, ele tinha feito um milagre para esse um. E esse um estaria registrado aqui como único no meio de onde Jesus nasceu, que recebeu o milagre. Mas ele disse nenhum, ninguém. Sabe, querido, às vezes nós culpamos, agora olha para mim, às vezes nós culpamos a igreja, às vezes nós culpamos o pastor, às vezes nós dizemos, ele não opera milagre, a igreja não faz milagre, e deveríamos fazer mesmo, muito mais.
Só que, querido, preste atenção, não é culpar a igreja, não é uma questão de você dizer que eu ou a igreja não opera milagre, é uma questão, querido, de você olhar para si mesmo e ver se o problema que está retendo o milagre não é você. Porque, querido, ele está aqui. Não, eu vou repetir, ele está aqui. Para quê? Para quê, irmão? Só para curar a sua dorzinha de cabeça? É? Só para arrancar esse vício de você? É? Não, querido, ele está aqui para operar milagre. Então o problema não sou eu, querido, ele jogou a bola para as suas mãos. O problema é se ele pode fazer, porque a palavra dele está sendo liberada para você. Você vai dar o lugar de honra que ela merece para que o milagre se manifeste. Então o poder para fazer o milagre está disponível. O ponto é, quem precisa receber o milagre está disponível através da fé? Você está disponível para receber o milagre? Então, antes de culpar alguém, responsabilize a si mesmo. Antes de dizer, o pastor não faz milagre, a igreja não faz milagre, responsabilize a si mesmo. Veja se é você que não está retendo o milagre de Deus. Veja se é você que não está sendo incrédulo. Veja se é você que não está desonrando a palavra que Ele tem falado. Agora, querido, vamos caminhar para o final. E agora, preste atenção. Qual foi a palavra que eu disse que... a palavra pôde significa o quê? Dunamai. Diga, dunamai. Agora, preste atenção nessa próxima expressão de Jesus. A palavra milagre. Essa palavra é dunamis. No grego, a palavra dinamite vem de dunamis. Explosão. A palavra pôde significa dunamai. A palavra milagre é dunamis. O que é dunamis? Vou dizer para você, é o poder inerente que reside numa pessoa. O que é algo inerente? É algo que faz parte da natureza de alguém. Dunamis é o poder de realizar milagres. Agora, qual que é a diferença entre dunamai e dunamis? Preste atenção. Dunamai significa o poder que sai de você para ele, e dunamis é o poder que sai dele para você. Então, quando ele diz assim, que não pôde, o que ele estava querendo dizer é o seguinte: não saiu de vocês poder para vir para mim, para que o meu poder pudesse tocar vocês e operar o milagre. O que é o milagre? É a junção de duas coisas. É Ele que pode e você que pode. É o que sai de você, é o poder que sai de você, que se encontra com o poder que sai dele. Lembra da mulher com o fluxo de sangue? Lembra? O que ela fez? Todo mundo lá, aquela multidão apertando Jesus, ela saiu. Ela caminhou no meio de todo mundo, porque havia algo nela, ela podia algo. Algo saiu de dentro dela, e quando ela toca Jesus, o que ele diz? Saiu de mim poder, dunamis. Então veja, algo saiu dela que se encontrou com ele e o milagre se manifestou. Então quando Jesus disse, não pôde, ele estava dizendo, porque não saiu o poder deles, não saiu o poder de mim. O que é o milagre? É a junção de duas coisas. É o que sai dele com aquilo que sai de você. Amém? Porque não se trata se ele quer fazer ou não, mas sim se ele encontrará em você condições para receber. Muitos de nós, queridos, nós o desonramos e desonramos a sua palavra. Cansamos de o desonrar e desonrar a sua palavra, sem entender que ela é um dos agentes de milagre nas nossas vidas. Que tudo que Deus vai fazer na sua vida vai ter uma palavra envolvida.
Ó, até rimou. Vou repetir. Tudo que Deus vai fazer na sua vida tem uma palavra envolvida. Então, se Ele encontrar lugar em nós, o devido milagre acontecerá. Ponto. Sabe por quê? Porque o sim dele é sim e o não dele é não. E a Bíblia vem e diz assim para nós: pois todas quantas são as promessas de Deus, tem nele o sim e por meio dele o amém para a glória de Deus. Então, querido, milagre é para você. Não é só curar a sua dorzinha de cabeça, é abrir o mar vermelho. Sabe? O salmista disse assim: com meu Deus eu desbarato exércitos, com meu Deus eu salto muralhas. Isso, querido, para você fazer isso é só milagre. É parar o sol. Parar o sol é milagre. Certa vez Israel estava na batalha e Josué disse assim: olha, Josué é ousado. Josué falou assim: para aí, sol! Para aí, porque enquanto nós não derrotarmos os últimos dos nossos inimigos, o sol vai ficar parado. E o sol ficou parado. Isso é milagre. Milagre é você ser engolido pelo grande peixe, ficar 3 dias e 3 noites e não ser consumido. Isso é milagre. Dorzinha de cabeça é só um detalhezinho bem pequenininho que ele faz por você, porque ele te ama. Agora, tem um milagre. Diga para o seu irmão, tem um milagre. Agora, olha para ele de novo e diga assim: depende se ele vai encontrar em você poder para se encontrar com o poder dele. Querido, deixa eu ler mais uma passagem para a gente poder ir para o final. Deus, Ele sempre está falando conosco. Sempre. Sabe por quê? Porque Deus sempre quis fazer milagre na vida das pessoas. Você acha que Abraão ser pai não foi fruto de milagre? Foi. 100 anos de idade o cara pai. Milagre? Deus sempre falou. Aí olha o que a Bíblia diz para nós aqui em Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao 2. Olha aqui. Havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas. Escute, nesses últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Deus não parou de falar, mas os homens pararam de receber a sua palavra. É por isso que o milagre cessou. Deus falou desde a antiguidade aos pais e aos filhos. E Ele vai continuar falando. Nos últimos dias Ele está falando pelo Filho. O problema não é Deus continuar te dando palavras. É se você vai continuar recebendo elas. Amém? Salmos 107, deixa eu ler Salmos aqui, do 19 ao 21, diz assim: então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele o livrou das suas aflições. Enviou, Ele fez o quê? Enviou a sua palavra para curá-los, para salvá-los de sua extinção. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e pelas maravilhas que realiza em favor, pelo quê? Pelas maravilhas que realiza em favor de todo ser humano. Olha, a vontade dele é realizar maravilhas para todo ser humano. Ele envia a palavra. Então que nós temos que tratar a nossa incredulidade. E junto com elas, a desonra vai embora. Junto com a nossa incredulidade, nós vamos parar de desonrar a Deus. Porque se você não crê no que eu estou falando,
A desonra é consequência, irmão. Aí como você quer o mais de Deus na sua vida? Se a palavra dele não pode operar em você. Não foi Deus que disse, olha, assim será a palavra que sai da minha boca. Não tornará para mim vazia, antes cumprirá o propósito pela qual a designei. Antes cumprirá o propósito pela qual a designei. Então, quando Deus libera uma palavra dizendo que Ele quer operar milagres, Ele espera com que essa palavra não volte vazia, mas que ela opere milagres. Tratarmos a nossa incredulidade e desonra é uma tarefa que só pode ser vencida em conjunto, querido. Você e o Espírito Santo. Quer tratar isso na sua vida? Você e o Espírito Santo vão resolver esse problema. Ninguém mais vai. Eu não posso. Querido, eu poderia ser um Jesus encarnado aqui. Literalmente, eu sou Jesus. Você também é Jesus. Mas eu podia ser o próprio Jesus aqui. Se você não crê, nada feito. Então nós temos que tratar isso nas nossas vidas. Deixar com que a palavra que nós ouvimos conquiste áreas da nossa vida. E o Espírito Santo, ele faz o que conosco? O que ele faz? Ele pega firme com você. Sabe para quê? Para tratar essas coisas. Porque se tem uma coisa que o Espírito Santo faz, é semear coisas na sua vida. Só que antes dele semear, sabe o que ele faz? Ele prepara o solo, aonde será semeado a palavra. Então quando você pega firme com o Espírito Santo, ele vai tratar essa área da sua vida, que resiste à palavra, que não consegue receber o milagre. Amém, querido? Então esse é o papel dele, preparar para recebermos Jesus no devido lugar dele. Quando você está lá, junto com o Espírito Santo, falando em outras línguas, sabe o que você está fazendo? Você está deixando o Espírito Santo preparar em você o lugar que é devido de Jesus no seu interior. Meu irmão, o que o Espírito Santo está fazendo dentro de você? Diga assim, preparando um lugar de honra para Jesus. É o que ele está fazendo. Tem uma canção que faz tempo que a gente não canta, né? Nós preparamos um lugar para você, só para você, Jesus. Nós preparamos um lugar para você. Na verdade, querido, é você e o Espírito Santo que prepara esse lugar. Para quem? Para Jesus reinar. Amém? Amém, querido? Você recebe essa palavra? Então vamos tratar essa incredulidade e desonra. Não deixa ele ficar andando no seu meio, querido. Não podemos deixar ele andar no nosso meio. Sabe, é tão... Acho que foi o Pedro que falou aqui esses dias, ou numa conversa lá de fora, eu não lembro. Ele falou assim, isso é verdade. Todas as vezes que nós saímos daqui para ministrar em outro lugar, as pessoas recebem muito mais do que aqui. Sabe por quê? Porque você nos conhece. Nós nascemos no meio de vocês. Então, para vocês, eu sou Leandro. O pastor Cícero é o Cícero. O Pedro é o Pedro. A Liliane é a Liliane. A Débora é a Débora. A Ana é a Ana. Vocês não veem Jesus em nós. Vocês veem apenas a nossa carne. Aí quando a gente sai do meio da nossa terra, da nossa parentela, e Deus nos leva para outros lugares, eles nos dão ouvido. Sabe por quê? Porque eles não veem o Leandro. Eles veem Jesus. Aí sabe o que acontece? Eles recebem o Espírito Santo, são curados. Sabia disso? Então nós precisamos tratar com isso. Você está me vendo aqui, querido, de carne e osso, mas você precisa ver quem fala através de mim. Você precisa ver quem está falando através de quem está aqui em cima. Amém? Nunca, irmão, nunca trate
aquele que tem Jesus como alguém normal. O normal para você pode ser a carne dele, mas quem habita dentro dele é anormal. É sobrenatural. E Ele quer hoje te entregar o seu milagre. Nossa, fiquei parecendo aquelas igrejas agora, né, irmão? Vem aqui, receba o seu milagre. Irmão, eu não estou aqui como um distribuidor de milagre, não, mas eu tenho que te dizer, Ele quer operar maravilhas na sua vida. Paciência, se as pessoas gostam ou não. Nós não vamos só viver de milagre, vamos viver de toda palavra que sai da boca dele. Você recebe essa palavra? Fica de pé no seu lugar para a gente.